Eu nunca achei que ia fazer esse vídeo, mas não existe mães de bebê reborn. Isso que a gente tá vivendo beira o ridículo de coração. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar fazer esse vídeo. Eu achei que as pessoas estavam postando conteúdo de bebê reborn pelo like, pelo engajamento, mas a coisa ficou mais séria do que isso. Já não é mais irrelevante. Agora é uma questão séria e por isso eu trouxe esse assunto pra cá. Tem muita gente falando que as pessoas que estão vivenciando essa maternidade reborn estão adoecidas, que elas precisariam de terapia, mas minha opinião sincera como psicóloga é que eu duvido que a maioria dessas pessoas realmente tenha uma questão de saúde mental. Pode ser que uma dessas mulheres tenha um delírio associado à boneca, sei lá, uma esquizofrenia da vida e ela tá acreditando muito naquilo? Pode, sempre tem essa possibilidade. Mas a minoria das pessoas, a minoria da população mundial tem um transtorno mental. Via de regra, nós estamos falando de mulheres adultas, saudáveis e funcionais, mas que estão vivenciando essa maternidade reborn. Pra mim, o que tem acontecido é que essa realidade artificial criada tem tomado o lugar da realidade, das coisas que são reais e vivas até nesse caso, fazendo com que as pessoas mudem a percepção e a vivência que elas têm do mundo, delas mesmas e das pessoas. É como se a gente estivesse substituindo uma realidade que pode não ser tão conveniente, se é que você me entende, e trocando por algo artificial e criado que é mais conveniente. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, além da situação dos bebês reborn. Curte o vídeo e fica até o final se você se interessou pelo assunto. E antes mesmo de eu te dar a minha opinião, já comenta o que você acha sobre isso. O que você acha sobre maternidade reborn e esse movimento da internet que tem acontecido agora. Mãe de bebê reborn é mãe? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E daí no final desse vídeo você comenta de novo se a sua opinião tiver mudado. As pessoas que estão vivenciando essa maternidade reborn, e eu tô fazendo questão de colocar aspas todas as vezes que eu falar isso, porque pra mim a resposta é não existe maternidade reborn. Mas essas pessoas me parecem, na minha humilde opinião, que estão vivendo uma distorção muito absurda da realidade, vivendo numa fantasia sobre serem mães, mas não sobre serem mães de qualquer criança. É como se quisesse ser mãe de verdade, mas de um bebê que não chora, que não tem que trocar fralda, que não fica com fome, que não fica doente, que não fica acordado de madrugada, que não tem que alimentar. Um bebê mais conveniente. E eu acho que a conexão com as bonecas é realmente real, porque elas ficam magoadas se aparece alguém e fala que elas não são mães. Elas acham que são, inclusive, elas meio que têm certeza que são. Parece uma fuga da realidade, uma tentativa de suprir uma necessidade absurda de maternidade, mas não de qualquer uma maternidade artificial. E além dessa fuga da realidade, não tem como falar sobre maternidade reborn sem pensar na artificialização das coisas. No tanto que a gente está preferindo trocar o real, o vivo, o humano pelo irreal, inanimado, não humano. E se você assistiu o meu vídeo sobre pessoas tentando fazer o que elas chamam de terapia com inteligências artificiais, você já entendeu um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. E eu vou cortar um caminho e não vou entrar naqueles tópicos de novo, mas eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para que você assista caso não tenha assistido ainda. Daí você assiste esse vídeo aqui e já vai lá assistir aquele outro. Porque as relações que as pessoas estão tendo com os bebês reborn me parece muito a relação que as pessoas têm com as inteligências artificiais, com o ChatGPT. É uma relação quase que inocente, quase que ignorante mesmo, com algo inanimado, que a pessoa confia e que a pessoa aposta e cria uma conexão com aquilo, uma conexão real com algo irreal, como eu acabei de dizer. É como se as pessoas pegassem o que algo poderia representar em algum momento, uma representação, algo simbólico mesmo, e tornasse aquilo real. E se você me conhece e já viu outros vídeos aqui do canal, você sabe que eu gosto muito de filosofia. E não tem como falar sobre tudo isso sem fazer um link direto e claro com Jean Baudrillard, que vocês vão me perdoar o sotaque porque eu não sei falar francês, que é o conceito de simulacro. Segundo esse filósofo, o simulacro é uma representação da realidade que com o tempo deixa de ser só uma representação e passa a se tornar a própria realidade. É como se a gente estivesse falando de uma coisa que foi criada para refletir a realidade, moldar a realidade de uma certa forma, só que é tratada como o real. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro e você vai me entender. Sabe aquele comercial de margarina que tem aquela família perfeita? Mãe, pai, filhinho, filhinha, um cachorrinho, e eles estão sentados numa mesa linda, passando a margarina. Essa família do comercial de margarina é como se a gente olhasse pra ela e achasse que aquilo ali que é a família real, mesmo sabendo que aquilo ali é uma propaganda, mesmo sabendo que aquilo ali é um comercial, que foi moldado pra parecer de um jeito propositalmente. Só que a gente olha pra aquilo e acha que aquilo é o real. É a família do comercial de margarina, que eu e você sabemos que não existe.
mas é como se existisse. É como se as representações não somente refletissem a realidade, mas se tornassem ela. O bebê reborn substituindo o lugar do bebê real é um simulacro. É uma representação da realidade, portanto, uma boneca, um objeto inanimado que eu e você sabemos que não é um bebê real, mas pegou o lugar do real, mas se tornou a realidade. Não qualquer realidade, uma realidade diferente e muito mais conveniente, como eu já te falei. Um bebê muito mais conveniente, com certeza. Só que agora as pessoas acreditam nisso, que isso que elas estão vivenciando com uma boneca é maternidade. Você que é mãe e tá me assistindo, comenta aqui embaixo, o que você acha sobre isso? Você acha que a maternidade de um bebê reborn é realmente parecida com a maternidade real que você viveu? E esses simulacros também acontecem em outras coisas. Acho que as redes sociais são um bom exemplo disso, os stories são bons exemplos disso, mas reality shows também são exemplos disso, propagandas, videogames também, especialmente aqueles de realidade aumentada, bem Black Mirror. É de certa forma esperado que os adultos tenham mais críticas sobre a realidade do que crianças, por exemplo, e que adultos não tenham tanta necessidade de fantasiar coisas como crianças fantasiam que suas bonecas são seus bebês. E não necessariamente é errado ou ruim que essas coisas aconteçam, que humanos tenham seu momento de fantasiar. Mas, pensando na fase do desenvolvimento que adultos estão, não faz sentido ser tão forte assim, ser tão necessário assim. O real problema acontece quando essas realidades artificiais, irreais, inanimadas começam a substituir o que é o real, o físico, o palpável, o vivo. E com os bebê reborn é isso que está acontecendo. A sociedade está adoecida, imersa em universos artificiais e irreais e se afastando cada vez mais do real. Como eu disse, eu não acho que a maioria dessas pessoas está adoecida psicologicamente. Eu não acho que todas elas têm um delírio, que elas são esquizofrênicas. Eu não acho que elas estão doentes. Pode ter um gato pingado ou outro? Pode, mas assim, precisamos considerar que a esmagadora maioria dessas pessoas é saudável e funcional. O que faz sentido pra mim é pensar que as pessoas estão vivendo um simulacro, que elas estão construindo uma realidade artificial e real que é mais conveniente, que tem muitos reforçadores, que afasta elas de alguns desconfortos, que talvez tenha até um reforço social ali de engajamento mesmo em redes sociais e até a monetização em cima disso. Pode eventualmente ocupar um lugar de uma falta psicológica, social, emocional que essa pessoa tem com a maternidade, mas continua sendo uma realidade irreal, como se a realidade não fosse mais suficiente, como se as pessoas estivessem buscando algo além da realidade para se sentir bem, como se elas estivessem buscando algo irreal. Espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido para você. Obrigada por ter assistido até o final. Confere os outros vídeos do canal se você gosta desses temas. Caso você não me siga no Instagram, o meu arroba é juliam.psi e um abraço. Até o próximo vídeo.